durante a palestra, tá bom? E aí nós vamos conversando com a professora Maristela, tirando as nossas dúvidas, que eu acho que a gente tem muito, muito para aprender com ela, tá bom? Palavra toda sua, minha querida. Boa noite a todos. Eu já estava conversando anteriormente aí com a Verusca e a Cintia, agradeço muito o convite, poder participar dessa reunião com vocês, né, colocando assim que não seria uma palestra, mas mais uma conversa de interação entre essa situação que é o novo para nós no momento, né. E aí, por isso, assim, eu achei desnecessário fazer uma apresentação em slides para que a gente desmistificasse algumas questões. É importante relembrar, né, essa questão do SARS-CoV, né, a doença do Covid, ela teve aí o surgimento, a primeira identificação, o primeiro isolamento, no ano de 2019, na China, que é um domínio de conhecimento de todos, e no Brasil nós começamos essa questão em fevereiro, no meados de fevereiro, nós tivemos o primeiro caso. Foi novo para todos, nós começamos aí, então, apoiados pelos gestores, apoiado pelos fiscalizadores de órgãos públicos, a começar, então, a nos movimentarmos em relação a essa questão do Covid. Meados de março, o Covid chega ao Paraná e chega em Umuarama. Estávamos, então, todos imbuídos dessa questão de organizar serviços, né? Até colocando essa questão da Cíntia, realmente houve finais de semana em que algumas pessoas se revezaram, né? A Cíntia foi uma das que levou lá uma marmitinha e preocupada, mas é porque a gente realmente tem essa dedicação e essa coisa assim de realmente estar dando resposta, dando retorno a um processo de trabalho novo. Covid para nós foi assim. Ela ainda é, mas no início ela foi um propulsor, né? Uma situação que nos impulsionou, que nos incentivou a buscar um conhecimento maior, mais aprofundado, para que nós pudéssemos dar um retorno à população e trabalhar dentro dessa questão da saúde pública. Então, em meados, já no início do ano, o Ministério da Saúde já acionou o Centro de Operações de Enfrentamento, né? Alguns conhecem como COI, Centro de Operações de Enfrentamento, outros conhecem como Centro de Operações Emergenciais, mas o objetivo e o resultado é o mesmo, né? E aí ele acionou de imediato para que se pudesse ter um objetivo de ter resposta rápida nessas situações emergenciais. Com isso, os estados foram acionados para que também tivessem esse COI implantado, né, e, consequentemente, um plano de contingência. Sim, como em todas as referências de saúde pública, nós trabalhamos com as 3 esferas, né? Então, nós trabalhamos com a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, né? Dentro daquilo que é proporcional à população, tá? Eu só quero fazer um parênteses aqui, porque vocês estão me vendo sem máscara, eu estou numa sala fechada, sozinha, né, mas eu costumo circular de máscara o tempo todo, e tenho todos aqueles cuidados que a gente ainda vai estar conversando sobre isso, né. E aí, então, em março começa, né, nós começamos já sabendo das informações, mas nosso desafio maior, ele surgiu em março. E aí nós implantamos, como todos os municípios, como todos os estados, tanto o COI, que é o Centro de Operações de Enfrentamento, que ele tem uma composição diversificada a cada município, a estrutura nacional, a esfera federal apenas faz uma orientação de que nós tenhamos o COI, e esse COI, então, ele passa a ser uma equipe de monitoramento. No início, em março, essa equipe era uma equipe pequena, que se acompanhavam caso a caso. Com a evolução da pandemia, essa equipe foi aumentando tanto no município de Umuarama, como em outros municípios, conforme foram aumentando os casos e as notificações. E aí nós também fizemos, em conjunto, quando teve o COI, já o plano de contingência, que passa a ser uma determinação do Ministério da Saúde a todas as referências, para que se tenha, então, uma linha do tempo
do que está sendo feito, qual é o plano de enfrentamento, qual é a responsabilidade do gestor em relação a cada caso positivo e medidas que se tornariam necessárias. Então, nessa linha do tempo do plano de contingência, a orientação era para que colocássemos, né, que nós colocássemos todas as ações que nós estaríamos realizando parte a parte. E aí nós começamos com as questões de seguir a orientação de isolamento, a enfrentamento diante de surto, a enfrentamento diante de isolamento social, né? E chegamos, e esse plano de contingência, em primeiro momento, ele é feito uma correção pelo nível central. Nosso nível central aqui, nossa referência para o Umuarama é a Regional de Saúde, a 12ª Regional de Saúde, e aí, então, a SESA, que é a Secretaria Estadual de Saúde, faz, então, essas correções, tá? E aí, nós passamos a atualizar diariamente, semanalmente, e fomos criando mais serviços. Que serviços foram criados? Os serviços de monitoramento, serviços de perfil epidemiológico, agora nós estamos numa fase de emissão de boletim semanal, e aí cada caso discutido em reunião do COI. O COI hoje, ele tem um COI gestor, que é a secretária de saúde, a Cecília, que, assim, com muito orgulho falo, é enfermeira e também professora, né? Ela hoje preside o COI e é uma equipe que trabalha em paralelo, tanto o COI gestor como o COI apoiador, que são compostos pelos colaboradores. Então, nós temos segmentos da sociedade no COI apoiador, e como temos também no monitoramento uma equipe bem grande hoje, que trabalha com a investigação de casos, monitoramento de casos, emissão de boletins, e aí é onde entram as vigilâncias, né? Por que eu digo as vigilâncias? Nesse atual momento, eu estou à frente da Vigilância em Saúde. O ano passado fui convidada pela secretária para participar, e aí, assim, nós estamos trabalhando agora com as 4 vigilâncias epidemiológicas, sanitária, ambiental e do trabalhador, né? Então, nós temos 4 vigilâncias que atuam com essa questão COVID, tá? A saúde do trabalhador é a vigilância mais nova, e ela trabalha com toda a parte de estratificação, acompanhamento, orientação, notificações, no que se refere à saúde do trabalhador, tá? Então, vamos lá. Em relação à situação do COVID, nós entendemos, né, os infectologistas têm propagado isso, e acho desnecessário eu estar explanando bem aprofundado em relação a isso, mas, assim, bem rápido para que nós possamos ter só essa noção, né? Então, nós fizemos esse acompanhamento do perfil, desde dezembro, que foi na China, e aí chegou aqui para nós meados de fevereiro, março, e aí começaram a surgir as medidas, então, de isolamento e as fases dessa doença. Então, né, é bem claro, os infectologistas hoje eles colocam que o Covid-19, ele tem 3 fases. A primeira fase é a fase de alta viremia, a segunda fase é a fase em que há a evolução da doença, e a terceira fase é a fase em que a doença começa a invadir outros órgãos, né, e ir à falência de outros órgãos. Então, a primeira fase é a fase decisiva para que nós possamos atuar enquanto vigilância. Qual é a nossa atuação nessa primeira fase? Nós precisamos entender que monitorar os casos significa notificar, e aí tem um sistema do gestor estadual, municipal, aonde todos os casos são notificados. No início, em fevereiro, nós fazíamos a notificação manual, né? Passamos por vários testes de novos programas, e hoje, assim, funciona maravilhosamente bem esse sistema de notificação. Então, quando você chega a uma porta aberta de entrada do COVID, né? E aí depende do município, depende do local. Alguns municípios a porta de entrada é um ambulatório, outros municípios é um ambulatório específico, mais uma unidade básica de saúde, né? Outros municípios têm um outro serviço além, né? O que não difere nos municípios é o sistema de regulação. Então, eu só entro no hospital mediante regulação. Então, da onde vem essa regulação?
vem da questão do SAMU, né, e a nossa regulação central. Então, e essa regulação que determina se eu vou para o hospital ou não. Bom, vamos lá, voltando. Então, eu cheguei na unidade básica de saúde, por exemplo, aqui em Umuarama existem 2 portas de entrada, né? A unidade básica de saúde e o ambulatório respiratório, que também foi criado, e antes dele foi feita a questão da tenda, que vocês devem ter ouvido a nível de Brasil, que o primeiro momento era estar se organizando com tendas de atendimento, com hospitais de campanha, e à medida em que o processo vai organizando, você vai, então, estabelecendo serviços mais especializados e mais localizados. Então, nós começamos aqui, no início era as unidades básicas, e entendemos em discussão do COI, que deveríamos optar pela a inserção da tenda, e que essa tenda, então, faria toda a demanda de casos suspeitos. Com a evolução das notificações, então, houve uma nova discussão e uma reorganização no processo de trabalho, onde foi implantado, então, o ambulatório, e também colocado a abertura das unidades básicas como porta de entrada, né? Então, hoje, Umuarama, você pode tanto entrar pelo ambulatório da sua referência, né? Então, eu moro lá no 1º de maio, então eu busco a unidade básica, e eu também busco o ambulatório, se for necessário, tá? Uma outra questão que no início não havia e que agora o Ministério da Saúde permite, a procura direta em laboratórios. Então, além desses segmentos ambulatoriais e atenção primária, que a atenção primária trabalha integrada com a vigilância em saúde, essa é uma proposta do Manual da Atenção Primária, a nível do Ministério da Saúde, há também essa questão, abriu-se essa questão de, inicialmente, os laboratórios serem credenciados para também realizarem testes, né? E hoje, atualmente, nós estamos agora com liberação de farmácias, tá? Mas existe todo um critério de avaliação, toda uma sistemática para que esses laboratórios sejam aprovados para se credenciarem, eles são inspecionados pela vigilância, tanto sanitária como epidemiológica, como saúde do trabalhador, em todas elas eles precisam cumprir esses critérios para serem Acho que travou. Qualquer coisa ela vai retomar. Só aguardar um pouquinho, gente. Respiratório, ética respiratória, né? Medidas de sanitização, tá? Parece que travou, né? Isso. Mas eu paro ou eu continuo? Não, pode continuar. Agora voltou ao normal. Então, tá. Então, continuando, né? Então, assim, hoje nós estamos com serviços ampliados. O que acontece na primeira fase, né? Então, eu procuro o ambulatório, ou eu procuro o laboratório, ou eu procuro a farmácia, ou eu procuro a unidade básica de saúde, tá? E nesse primeiro momento, eu vou ser avaliado, né? Então, assim, mediante a avaliação da unidade básica, do serviço de saúde, não sendo farmácia e não sendo laboratório, eu vou ser avaliado por um profissional de enfermagem, por um profissional médico, e aí, então, a conduta médica vai dizer se ele está no momento de se fazer o exame e qual exame ele vai fazer, ou se ele vai ser agendado para um retorno. Então, vamos detalhar isso. Eu, no momento, hoje é terça-feira, tá? Então, digamos que no sábado, eu comecei a sentir uma febre realmente alta, considerável, e que essa febre evoluiu, né, no domingo, com febre mais diarreia, e aí, segunda-feira, febre, diarreia, e eu comecei a perder o paladar, tá?
Então, ou seja, assim, eu coloco um pedacinho de pão na boca e, na verdade, eu estou sentindo um gosto de nada, tá? Então, eu estou com 3 critérios. São 3 critérios que o Ministério da Saúde coloca como a inclusão para um caso possível suspeito. Bom, se eu comecei a sentir isso no domingo, né, e eu cheguei terça-feira na unidade básica, então eu já estou com 3, 4 dias de sintoma, tá? Qual é o critério do protocolo do Ministério da Saúde? Fazer teste rápido, né? E esse teste rápido ele precisa estar validado e habilitado pela Anvisa, e nós acompanhamos isso nos serviços. E aí ele me define se eu posso fazer o teste rápido hoje ou até o 5º dia. O melhor dia que os médicos colocam, os infectologistas colocam como o melhor dia para se fazer essa testagem rápida, que ela não é tão invasiva como o PCR, é do 1º ao 5º dia, né? E os melhores dias, 3º a 5º, tá? Maristela, aqui travou. Você pode repetir, por favor, os sinais clínicos? Acho que você falou 2 ou 3. Acho que bem na hora travou para mim. Você pode repetir, por favor? Posso sim. Então, assim, o protocolo do Ministério da Saúde, que foi elaborado por uma comissão bem grande, com infectologistas, profissionais da área de saúde, ele coloca que eu preciso estar, eu profissional de saúde, né, para eu avaliar se é um caso suspeito, se eu incluo ele no Notifica, né, que é o sistema de notificação como caso suspeito, eu preciso ter no mínimo 3 sintomas, né? Mas o que eles colocam de sintomas? Febre, uma febre considerável, né? Uma dor de garganta ou sentir a garganta estar incomodando, a diarreia, aí, logo em abril, mais ou menos, incluiu-se um novo sinal clínico, sintoma, que é a questão da perda do paladar, né? E hoje existem já algumas outras situações que eles colocam, alguns pacientes apresentam vômito, náusea, dor no corpo, tá? Então, o que o Ministério da Saúde fala? Eu preciso ter pelo menos 3 sintomas no meu paciente, né, para eu considerar ele suspeito. Então, no mínimo. Então, o que isso é importante para a população e é importante para o profissional? Nós não podemos confundir uma SRAG, que é uma síndrome respiratória aguda, né, no caso, o COVID está dentro dessa SRAG, com uma gripe, com uma virose comum. E isso aconteceu muito no início da pandemia, né, assim, a nível nacional, a nível regional, municipal, porque, na verdade, ninguém sabia realmente identificar o que estava sentindo, né? Mas hoje, assim, é muito claro, né? Hoje eu digo, para mim março, para mim todo dia é hoje, né? Mas, assim, março, o que foi colocado? Precisa ter uma tríade, né? Então, eu preciso estar com 3 desses sintomas associados. E é importante reforçar, assim, gente, isso é uma tabela? Não, isso não é uma tabela. É um protocolo que orienta a conduta médica, e a conduta médica, ela é soberana. Nós temos uma alta clínica epidemiológica, mas nós associamos isso à conduta médica, sim. Né? Então, além de 3 sintomas, eu ainda vou investigar outras situações, né? Onde que você esteve nesses últimos 10, 14 dias, que é o período de transmissibilidade, né? Algumas literaturas colocam até 28 dias, mas a maior transmissibilidade acontece mesmo do 1º ao 7º dia. Aonde você esteve, né? Você teve contato com algum caso positivo? Isso é importante. Então, quando o paciente relata, olha, eu tô com febre, diarreia, com dor no corpo, além disso, o meu pai é positivo, ou em março isso aconteceu muito, né? Muitas viagens, muitas pessoas vindo visitar, ou você indo visitar, né? E aí houve um momento que São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro foram considerados, Santa Catarina também, foram considerados estados que estavam fechados com barreiras sanitárias, e aí não se permitia o ir e vir, mas mesmo assim, eu conseguia ir com carro próprio, eu consigo ir com carro próprio para qualquer lugar, exceto locais como
alguns locais do litoral, que eles exigem comprovante de residência para eu estar indo, me deslocando para lá. Então, o fato de eu ter ido visitar minha mãe em São Paulo, quando eu volto, né, o meu pai, meu irmão, meu tio, meu amigo, meu vizinho, quando eu volto e eu começo a sentir alguma coisa diferente, a primeira coisa que a gente investigava e continua investigando, né? Você esteve em local onde estava com alta viremia, com pessoas, né? E aí isso é um critério também associado aos sinais e sintomas que esse paciente está me oferecendo no momento. Então, se ele está entre a primeira e o quinto dia, que é a primeira fase que a gente considera, nos melhores dias, do terceiro ao quinto dia, a indicação é teste rápido capilar, né? É aquele teste que você faz uma perfuração no digital, coleta o sangue e já em questão de 15 minutos sai o resultado. No início era muito difícil, porque não haviam ainda testes liberados pela Anvisa, haviam alguns testes que estavam liberados, mas não estavam habilitados. Nós tivemos umas questões de lote inapropriado, e tudo isso, a vigilância sanitária, ela faz essa fiscalização. Bom, eu estou, então, voltando ao paciente, eu estou, então, na fase aí de terceiro a quinto dia, né? É prerrogativa da conduta que você, então, determine que eu vou agendar, ou vou coletar nesse momento, ou eu vou agendar para que eu faça já o teste rápido. O teste rápido, ele não é diagnóstico, né? Mas ele é um sinalizador para que eu afaste também essa pessoa, e aí também se investigue os contatos. No início, se investigava todos os contatos no trabalho, na convivência, né? Com a evolução das notas orientativas, e eu acho importante, essas notas orientativas, elas estão disponíveis no site da CESA, você entra lá em COVID, e ali tem notas, regulamentos, nós já estamos na nota 43. Cada nota, ela orienta uma situação, né? E aí, essa nota orientativa, já com a evolução do processo, então, ela emite um novo parecer, que passam a ser contatos suspeitos aqueles de convívio intradomiciliar, né? Então, no primeiro momento, no início do ano, nós afastávamos, fazíamos uma investigação e afastávamos isso, não estou falando de uma arama, mas de toda a orientação que era, da maioria dos contatos, né? E esse afastamento preconizado 14 dias, né? O que mudou do início do ano para agora, mês de agosto, né? Com a evolução do processo. O teste rápido, ele continua, né? Desde que é habilitado. Ele foi ampliado, então, esse teste rápido para farmácias e laboratórios, e daí também convênios, né? E a questão do isolamento, então, ele modifica, ele passa a ser do isolamento que a gente chama isolamento domiciliar, né? Que é o isolamento de contatos com a família, né? Então, essa família, você sabe que hoje nós temos diversos tipos de família. Então, eu considero família todos, eu não, né? A saúde pública considera família todos os que moram dentro daquela casa. Então, nem sempre família é pai, mãe, filho, né? Às vezes, família são 2 amigos que moram com mais uma prima e mais um sobrinho. Então, esse é o núcleo familiar, né? Então, são essas pessoas que ficariam antes em 14 dias, e hoje, uma nova nota técnica, né? Hoje nós temos 2 notas que falam bastante sobre a questão do isolamento, que é a 40 e 43, com segmentos distintos, mas ela reduz, então, para 10 dias esse isolamento, tá? Que é conduta do médico, mais uma vez, é conduta do médico acatar ou não. O protocolo e a nota recomenda, mas se o entendimento do médico é afastar 14 dias, será esse o que será seguido, né? Até nós temos a questão do Ministério do Trabalho, que também entra, né, é um dos órgãos fiscalizadores, além da Promotoria da Saúde, também temos a Procuradoria e Promotoria do Trabalho,
que ela segue também em consonância como fiscalizador de órgão público, né, como fiscalizador público. Então, eles preconizam a questão do atestado. Se o atestado médico é de 14 dias, ninguém tem autonomia, a não ser o paciente, né, de cancelar esse atestado. Então, é uma conversa entre o médico e o paciente, que se ele vai retornar ou não, porque deu teste negativo dias depois. Então, assim, né, na primeira fase, que é a fase que a gente considera aí primeiro a quinto dia, né, que os melhores dias são terceiro, quarto e quinto para fazer o teste rápido, nós entramos para a segunda fase, tá? Então, a segunda fase é a fase do PCR. Então, o que é a coleta oronasal, né? Em alguns casos, brônquio também, mas isso são casos específicos de condutas que são analisadas caso a caso, em que a gente fala que coleta o PCR, né, que faz o método PCR, que é a coleta do suave. Então, aí, entre o 7º dia e o 14º dia, nós vamos fazer, então, esse tipo de exame, tá? Que ele consiste, nós recebemos um kit, né? No primeiro momento, só havia disponível pelo Ministério da Saúde, né, pela CESA, e que hoje nós vivemos uma outra situação, que os laboratórios evoluíram e se habilitaram também a coletar PCR, tá? Então, hoje nós temos três formas, né? 2 formas de teste rápido, ou seja, no serviço público, no convênio ou no laboratório, tá? E temos 3 formas de teste rápido, que eram os serviços de saúde, aí também entraram os laboratórios, e agora estão entrando as farmácias, desde que atendendo o critério de vigilância sanitária e todos os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, tá? Então, aí, o PCR, o que é? Nós recebemos um kit, né, e nesse kit vem, então, a solução tampão, que são aquelas 2 gotinhas que coloca na plataforma, desculpa, não, peraí, vamos falar do teste rápido primeiro, tá? Eu estava misturando. Então, o teste rápido, então, que é a solução tampão, a plataforma e coleta capilar, né? Aí, o PCR, nós recebemos um kit, que também ele tem um cotonete grande, e esse cotonete, ele tem que vir até a fase bem interna, oronasal, né? A gente costuma falar assim que está no momento da coleta, a partir do momento em que o paciente começa a lacrimar, porque realmente precisa ter essa coleta bem aprofundada. O que às vezes me dá um teste falso negativo? Quando eu coleto fora do prazo, e aí esse entendimento que a população tem uma dificuldade muito grande, né, o profissional de saúde não, mas a população sim, porque não entende, por que não vou coletar agora, por que eu não vou fazer coleta oronasal na primeira semana, né, por que eu não posso fazer, tá? Por que eu não posso fazer o teste rápido fora do prazo? Então, assim, uma coleta feita inadequada, ela é recusada. Uma coleta feita fora do prazo e inadequada, ela é um falso negativo, né, ou um falso positivo. Nós evoluímos também com essa situação, nós começamos a nos deparar a nível nacional, também com esses falsos negativos e falsos positivos. Daí a importância desse isolamento de 10 ou de 14 dias, conforme o entendimento, para que possa acompanhar esse paciente. Então, a fase, eu entrei lá na porta de entrada, eu sou um paciente clínico, eu não tenho indicação de internamento, né? Então, é essa fase que vai. O paciente é colocado no sistema Notifica, coletado teste rápido ou PCR, dependendo do prazo, né? E em ambos os casos, o paciente precisa estar sintomático. Então, se o paciente chegar lá e falar assim, eu tive uma febre ontem, e a sua febre persistiu? Não, a febre já passou, né? O senhor está sentindo mais alguma coisa? Não, eu não estou sentindo nada, né? Então, esse é um paciente que não tem indicação de testagem, porque esse paciente, ele vai dar um falso negativo, um falso positivo, né? Dependendo da situação. Então, ele precisa estar dentro do prazo e sintomático, tá? Bom, eu sou um paciente que eu tô com baixa oxigenação, eu tô com vários sinais, eu tô apresentando bastante debilitação, avaliação da conduta do profissional, se ele indicar que esse paciente precisa de internamento, né, então aí ele vai para o sistema de regulação,
e a regulação vai, então, encaminhar para os hospitais que são credenciados com leito COVID, né? No caso, aqui em Umuarama, os dois hospitais que nós temos credenciado para adultos é o PECAM, que é a referência do Estado, foi o primeiro hospital da região que foi habilitado pelo Estado, né? Em seguida, o Norospar também, ele tem uma habilitação por causa da maternidade, e aí agora, no momento, o Hospital Semil também está credenciado e habilitado para receber os pacientes COVID. E aí ele segue o trâmite normal do atendimento. Ele vai ou para uma enfermaria que já está credenciado como COVID, e aí, ou ele vai para uma UTI, também credenciada como COVID. Por que eu falo essa questão de credenciado? As instituições hospitalares, para elas credenciarem esses leitos, elas têm que apresentar todo um plano de contingenciamento, toda uma questão de protocolo, para que caracterize que aquele leito é um leito COVID, né? Então, a questão de paramentação, a questão de fluxos, de equipamento. Então, assim, a gente viu os dois casos, né? O caso do paciente na primeira fase, segunda, terceira fase é a fase que normalmente ele vai para a UTI, porque ele apresenta várias complicações. Mas vamos voltar ainda para essas questões de protocolos e questões epidemiológicas, né? Uma outra situação que aí agora surge, né? Quando eu classifico surto, né? Qual é o poder do gestor de fechar uma unidade, de fechar um serviço? Então, assim, primeiro, não é a nível municipal que é classificado o surto. O nível municipal, ele informa, né? Então, vamos falar agora de empresas, né? Então, assim, setores de trabalho, ou segmentos sociais que envolvem locais de trabalho. Vamos falar da universidade, né? Eu tenho aqui na universidade 3, 4 casos. Qual é o fluxo? A universidade notifica a vigilância, né? E a vigilância, apesar de que nós conseguimos implementar um sistema que a gente consegue acompanhar hoje em tempo real as notificações, e a vigilância, então, faz esse contato com a 10ª Regional de Saúde, que é a nossa referência aqui, se for um outro município, é outra referência, né, uma outra região, e esse, então, é encaminhado para o CIEVS, que é o Centro de Informação, né, de Vigilância a nível de Estado, fica em Curitiba, e eles, então, fazem essa classificação, olha, o número de casos, por número de trabalhadores, por metro, por área, por situação, justifica que é um surto, né? Vai fechar? Não, nós não vamos fechar, tá? Vamos tomar condutas que estão em protocolo. Isso de um caso geral. Hoje, existem situações que se abrem no leque, que são situações analisadas caso a caso, né? Por exemplo, nós temos uma nota orientativa e uma regulamentação para as ILPIs, né? Que alguns chamam de IUPs, que são as instituições de longa permanência, que têm coabitantes, né? A população que entra no alto risco, que é a população idosa, né? Então, essas IUPs, elas têm uma conduta diferente de uma conduta de uma empresa. Então, por isso que tem que ficar muito claro que as situações são analisadas caso a caso, né? As IUPs, elas têm essas normas orientativas que elas determinam se isolam ou se não isolam, né? Se fecha, se não fecha. E aí, uma questão que nós tivemos uma discussão, e assim, com a presença da promotoria, e que ficou bem claro, se a gente fecha uma LPI, onde vão ser colocados esses idosos, né? Então, assim, é muito complexo eu falar assim, olha, eu vou fechar. É diferente se uma empresa tiver um surto, né? Tiver vários casos, e que ela pode ser fechada porque as pessoas que ali estão não coabitam ali. Então, existe outra norma que fala em relação a isso. Por isso que no segmento de ensino, que saiu agora a resolução e o decreto do Comitê Volta às Aulas, se eu não me falha a memória, dia 2 de agosto, mas foi na primeira semana de agosto, onde eles ficaram meses estudando como seria o comportamento do segmento de ensino, né? E por isso eles colocam ali que
Se houver um caso positivo, né, dentro da universidade no volta às aulas, a orientação é fechar por 14 dias, tá? Então, as instituições, nesse momento, elas estão entrando com requerimentos protocolados junto ao COI, aonde elas solicitam a abertura escalonada e gradativa, né? E aí os professores do curso que estão no momento conosco nessa live aí, na reunião, né? Eles sabem que haverá essa volta, vai acontecer, mas ela será escalonada, que nesse primeiro momento não haverá aulas teóricas, e sim aulas práticas, estágios e orientações, né? E que nós vamos observar como vai se comportar o perfil epidemiológico do município. E isso vale para todos os municípios, né? Então, os municípios estão abrindo gradativamente, escalonado, embasados no decreto do Estado do Comitê Volta às Aulas, e aí, assim, se modificando conforme cada realidade. Aí a gente recebe alguns questionamentos assim, né? Por que a cidade X abriu tudo e a cidade Y não vai abrir tudo? Porque são situações diferentes. E outra, são decretos diferentes. Toda a nossa ação, ele é embasado na legislação. Então, se o decreto, depois de analisado, depois de revisto toda a situação, ele libera, é uma situação. Ele libera escalonado, é outra situação. Então, se a gente voltar aqui para a questão Umuarama, nós estamos acompanhando e a gente observa que, no momento, nós tivemos 2 picos bastante importantes, né, desde fevereiro até agora. Nós tivemos o primeiro pico no Dia das Mães e o segundo pico no Dia dos Namorados. Nós ultrapassamos na semana, no resultado do Dia das Mães, nós fomos, assim, para 100 casos de notificação. Tá? Aí as pessoas, às vezes, falam assim, nossa, então não é para comemorar o Dia das Mães? Não, nós não estamos falando isso. A gente não está dizendo isso, né? Nós fazemos uma análise número, né? Ela é uma análise epidemiológica. Então, assim, nós observamos o comportamento do fenômeno social em relação a essa situação. O que nós estamos esperando agora, né? Qual será o resultado desse comportamento social decorrente do Dia dos Pais, né, que foi a última data agora, né? Então, assim, nós vamos aí, você vai aguardar aí 14 dias para ver o que mais a gente pode abrir ou fechar, né? Então, assim, nós esperamos, né, que assim, o que o COI tem sempre discutido, que nós possamos dar possibilidades seguras para que haja uma retomada das atividades. Existe toda uma questão de preocupação do gestor municipal em relação à situação financeira, à situação de saúde também, né? Então, assim, essa é uma balança que tem que ser bem equilibrada, porque no momento em que a gente não faz esse equilíbrio, com certeza nós teremos uma situação que não poderá ser feito controle, tá? Então, assim, essa é mais ou menos o que tem acontecido, essa situação é o que mais ou menos tem sido tomada, né, aqui no município do Umuarama e também nos vários municípios que são acompanhados. Eu acho que é importante, eu já falei no início, a gente sempre tem apoio e respaldo dos segmentos fiscalizadores, né, dos ministérios, da Secretaria Estadual de Saúde, do município. Então, nenhuma decisão é tomada, às vezes as pessoas falam assim, é pessoa A que toma essa decisão. Não, não é. É uma equipe técnica de trabalho, onde todos têm voz e voto, né? No Umuarama, a equipe técnica de trabalho optou por se montar esse COI, que ele se divide em 3 segmentos, né? O administrativo, que é aquela questão de monitoramento, lançamento nos sistemas, disparo de informações, o COI gestor e o COI colaborador, né? Esse COI administrativo ainda ele tem um monitoramento, então ele monitora todos os casos positivos ou suspeitos, né? E principalmente os que estão com positivos, a circulação deles, né? Então, nós recebemos várias denúncias e nós trabalhamos em cima das denúncias, então é importante isso, mas tem que ter bem claro, nós não invadimos casas, nós não invadimos
residências, apartamentos, em função de uma denúncia. Nós fazemos a avaliação da situação, nós recebemos denúncia, o caso é positivo, ele está lá trabalhando. Antes da gente deslocar a viatura, deslocar o veículo para lá, a equipe de fiscalização, primeiro nós confirmamos no COI, né, com essa equipe administrativa que faz o parte do monitoramento e que, por sinal, trabalha muito bem, né, se realmente esse caso é positivo, se ele ainda está no termo de isolamento, né, porque às vezes o paciente, ele foi positivo, mas ele não está mais no termo de isolamento, ele já está fora, ele recebeu alta, e aí para ele receber alta, não é assim, acabaram os 14 dias, então agora está liberado. Não, de forma nenhuma. Ele é agendado pela unidade básica ou pelo ambulatório, o retorno dele, e ele é monitorado diariamente, ou a cada 24 horas, dependendo da clínica dele, a cada 48 horas, às vezes a pessoa fala assim, eu só recebi uma ligação, né, mas depende da tua situação, existem pessoas que evoluem positivamente com a Covid, outras não, né, então, assim, existe todo um elenco de critérios que é avaliado para eu dizer assim, olha, esse paciente precisa ser monitorado diariamente, de 12 em 12 horas, a cada 24, a cada 48, né, para aí a maneira de falar, para a equipe, né, para o COI definir isso. E aí, assim, quando a gente recebe, então, uma denúncia, e nós recebemos várias denúncias diariamente, todas essas denúncias são primeiro verificadas, para depois elas serem aí avaliadas no local, né? E aí, assim, nós não invadimos propriedade, nós não podemos fazer isso. Nós podemos chegar e avaliar a situação. Com a questão da vigilância do trabalhador, ela ficou uma situação diferente, porque na saúde do trabalhador, nós recebemos demanda da promotoria, da procuradoria e também denúncias de funcionários que não se identificam e que nós também não identificamos eles. Mas aí, assim, a sanitária e a saúde do trabalhador fazem uma investigação para ver se realmente a pessoa está no local de trabalho no momento, e aí precisa, às vezes, fazer uma diligência, ou se ela está em casa, né? Mas tudo tratado com muita tranquilidade, acho que é isso que é importante, né? Porque se nós do segmento público de saúde, oferecermos uma ameaça, eu acredito assim que, esse é meu pensamento, nós não estamos colaborando com a população, porque nós precisamos sensibilizá-los e trazê-los para perto de nós, né? E é isso que a gente tem feito desde o início do ano. Todas as nossas ações são ações com o intuito de sensibilizar. E hoje eu fiquei muito feliz, porque eu fui atender uma pessoa do segmento do ensino, e aí ele estava até falando assim do controle que se observa na população, que a população está mais consciente, que está usando máscara, que ele já foi em outros locais. Então, isso para nós é um bom retorno. Aí a pessoa, tem outros que falam assim, nossa, ninguém usa máscara, nossa, a vigilância não está ali. Tá sim, a questão é que, no momento em que a vigilância está fazendo ação lá no bar Y, o bar A está descoberto. Né? Nós temos equipes, mas nós não temos cobertura 100%. Nenhum município tem cobertura 100%. E eu acho que isso é muito importante. Né? No momento em que eu estou atendendo uma denúncia, eu preciso ter bastante clareza no que eu estou registrando, né? Porque, assim, as equipes estão trabalhando com vidas, tá? Então, assim, eu acho que eu já falei bastante. Nossa, como eu falo demais, professora Cíntia Verusca e outros professores, vocês já tinham ter me falado que está quase acabando. Tá maravilhoso, amiga. Tá muito bom, Maristela. Nossa, tão esclarecedor. Tá excelente. Fica tranquila. Isso mesmo. Então, tá bom, obrigada, tá? Assim, tem muito que se falar, né? Mas eu tentei passar, assim, resumir, para que ficasse um pouco mais claro essa situação, porque nós estamos tendo retorno, sim, né? Eu acho que isso é importante, a população de Umuarama está colaborando, sim. Existem algumas exceções, mas são exceções. Então, nós temos várias ações, nós temos várias parcerias, e se eu fosse aqui elencar
as parcerias, talvez eu fosse injusta e deixasse de falar de alguma parceria, né? Mas nós temos parcerias na parte de informação, na questão do conselho, na parte de sanitização, no segmento equipamentos, né? Então, assim, muito obrigada, Patrícia. Então, assim, nós temos várias parcerias, né? Eu não falei DPI, quero falar DPI bem rapidinho, se vocês me deixarem, né? Porque vocês são a profissão, se não a mais, umas que estão elencadas entre a profissão mais exposta, né? As pessoas falam Pode falar assim. É importante. É importante, né? Então, assim, a profissão de vocês trabalha diretamente e com muita proximidade com secreções, né? Então, assim, muito cuidado, muito equipamento de proteção, né? Aquela proteção facial é importantíssima, o uso da máscara N95, importantíssima, a questão das luvas, o jaleco descartável, adotem a conduta, que eu acredito que vocês já têm isso adotado, mas às vezes falar um pouquinho mais não ajuda, né? Uma conduta, assim, que eu tenho, inclusive, na minha casa. Na minha casa, você só entra de máscara, né? Nós recebemos as pessoas lá na área grande, que é possível, né? Evita ao máximo para dentro de casa. Peço para tirar, sim, o sapato. Eu não tenho o tapete sanitizante, né? Então, eu peço, sim, já a gente deixa um chinelinho ali. Né? Quem vai para o hospital, quando entra, né, já entra direto, tira a roupa primeiro e depois entra para tomar banho, né? Então, assim, espaços que precisam ser adequados conforme a realidade de cada um, né? Eu evito ao máximo sair, fico me punindo, procuro mais drive-thru, mais delivery, já justamente para que a gente possa ter um pouquinho de precaução, né? Porque ainda assim nós estamos expostos, né? E vocês, enquanto atendimento de paciente, e aí eu sei que há uma preocupação enorme do Comitê de Biossegurança de vocês, da CCIO, da coordenação, né? Desse espaçamento, a gente já recebeu o protocolo de vocês, desse espaçamento, de não acumular, né? Aos estudantes que vão começar a voltar, queria fazer aqui um apelo, né? Evitem as reuniões, evitem acúmulo de pessoas em casa, porque quanto mais suscetível eu fico, mais exposto eu fico. Então, no início da pandemia, aqui o Morama, o COI reunia-se frequentemente para fazer estudos familiares de contaminação. Então, alguns municípios estavam comentando isso em agosto, nós já estamos fazendo isso em março. Nós tivemos surtos em família devido a reuniões sociais, tá? Então, por isso que, por um momento, nós fechamos tudo, nós entendemos que seria melhor, para que as pessoas se sensibilizassem e vissem essa questão, obrigada, Luciana, essa questão do acúmulo de pessoas, né? Então, às vezes fala assim, nós fomos criticados, né, em alguns momentos, por todos não, mas por alguns, né, fala assim, agora por causa da festinha da minha menina, foi a minha menina que passou o Covid. Não, gente, não é isso, né? Foi a aglomeração de pessoas em espaço pequeno, em exposição, em contato com utensílios, né? Proximidade, aí a gente vê, às vezes, no Face, eu não tenho Face, mas de vez em quando, assim, eu dou uma passeada, eu fico, assim, muito preocupada quando eu vejo fotos, rostinho colado, né, numa festa que tá lá, várias pessoas que vão em vários lugares, então, não é porque não pode encostar o rostinho? Pode, né, pode, mas pense de onde tá vindo esse rostinho, por onde esse rostinho tá vindo, né, tá andando, porque aí essa proximidade me coloca exposta a uma contaminação, e nós tivemos muitas contaminações resultantes de agrupamentos sociais, né, independente de ser familiar, profissional, então é importante, sabe, é um momento ainda, não é um momento de relaxar, nós estamos tentando evoluir, como todos os municípios da federação estão fazendo isso, com relaxamento, mas de uma maneira bem coerente, e a qualquer momento, se for necessário, nós recomendamos voltar atrás, mas não é momento de entender que o Covid acabou, né, eu estava assistindo esses dias, num site de grupos de trabalho, o vídeo da pandemia da peste
da peste negra, né, da gripe espanhola, né, então eles fecharam tudo, recolheram todos por um ano, foi um ano arrasador, e aí, no final do ano, eles entenderam que havia aí se contido a pandemia, né, e aí eles abriram tudo e tiveram que retornar e fechar tudo por mais um ano. Então, obrigada, Clícia. Então, assim, não é momento de relaxar, não é momento de viver uma crise de pânico, né? Eu acho que esse é um momento em que a gente precisa ter apoio, né? Assim, é fácil, Maristela, não é. Nós choramos igual todos, nós nos preocupamos igual todos, nós às vezes reavaliamos nossas condutas, nós também temos exposição, mas é importante a sensibilização. E aí o meio acadêmico eu vejo como o melhor meio de colocar essa sensibilização. Vocês são formadores de opiniões, né? Os professores são formadores profissionais, formadores de opiniões junto com vocês. E vocês podem replicar. Para cada família que vocês repliquem, olha, mãe, não saia, procure pedir por telefone, tia, tire o chinelinho quando entrar, né, priminha, use máscara quando você vai sair na rua, tá? Então, assim, é importante, muito importante mesmo, que vocês repliquem isso. E é verdade, Dani, a universidade apresentou um protocolo bem considerável, né, a gente tem toda essa parceria, e aí a gente está apostando num retorno às aulas seguro, embasado aí nessa questão. Oi, Helenisa, tudo bem? Nessa questão aí da pandemia, né? Então, nós estamos juntos, não existe o lado de lá e o lado de cá, nós somos uma única população. Então, é importante que vocês nos ajudem. A Marina se é suspeita, hein, Marina? Obrigada, viu? Brincadeira. Então, é importante que vocês repliquem. Se vocês replicarem para um colega, para um amigo, né? Já ajuda a população de Umuarama, né? E eu volto a insistir, cuidado com essas reuniões, que eu sei que o jovem faz bastante, né, é bacana, é gostoso, eu também morro de vontade de fazer, morro de vontade de igual antigamente, não sou diferente, não sou perfeita, mas cuidado com essa volta às aulas, né, o comportamento social é decisivo para que a gente continue evoluindo com essa abertura, tá? Estamos aí encerrando o período, mas se permitir, vocês quiserem fazer algum questionamento que eu saiba responder, estou à disposição. Bem capaz, não saber. Pessoal, tá liberado para fazer perguntas, os professores que quiserem. Nossa, mas foi tão esclarecedor, amiga, não dava para piscar, assim, tão gostoso de ouvir. Que bom, fico feliz. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo, eu tenho certeza, assim, desse enfoque. Eu acho que, vendo a pessoa que está na linha de frente da briga, eu acho que é algo muito bom para os nossos alunos, porque eles têm que entender o papel deles como futuros profissionais da saúde, né, que eles têm que fazer a diferença, né, lá dentro do ambiente, para a gente conseguir ter essa volta tranquila e tudo mais, é cada um fazer a sua parte. Né, não precisa, a universidade vai dar todo o amparo, a estrutura, a organização, tá tudo, eu mando foto para eles de cada coisinha que a gente faz. Olha, gente, fizemos isso, hoje chegou isso, hoje chegou aquilo. Né, então, tudo a gente passa, mas eu acho que o essencial, não vai adiantar a gente fazer nada daquilo se cada um não tiver a consciência. Né, essa parte do final que você colocou, nossa, foi, acho que extremamente importante, porque é uma mensagem que eu estou passando para eles, todos eles souberam que eu tive Covid, eu já mandei no primeiro, foram, acho que os primeiros a saberem. Quero que você fique nervosa, né? Eles sabem. Mas eu mandei para todos, porque eu acho assim, ó, aconteceu comigo, e olha, eu estava me cuidando, papapá, numa bobeira, né, então, numa situação que eu nem imaginava, aconteceu. Então, veja que não é tão difícil para acontecer com vocês. E agora a gente vai entrar num ambiente bem propício, que você falou de secreção e tudo mais. Então, não vai acontecer nada, assim como outros colegas, cirurgiões, dentistas, até agora, graças a Deus, e não foi no ambiente odontológico que eu me contaminei.
né? Então, eu acho que se cada um cuidar, vai acontecer como está acontecendo na rotina de todos os consultórios, tudo correndo bem. A gente tem um índice, eu acho, baixíssimo de cirurgiões dentistas contaminados dentro da profissão, né? Falando assim, eu peguei lá trabalhando, porque a gente sempre se cuidou, né? Então, é de rotina, a luva, né? Você falou do tempo da AIDS ali, até o advento da AIDS, ninguém usava luva em consultório. Né, nós pegamos professor, tá aqui a Verusca, o Eduardo, pode dizer que nós tivemos professores que chegassem luva, que para eles era um absurdo, eles sentiam mal usar luva porque eles eram da geração que não usava. Né? Então, com a AIDS surgiu isso, né? Com outras pandemias foram surgindo outras coisas, e isso se tornou algo muito rotineiro dentro da odontologia. Talvez isso, hoje em dia, seja a nossa grande proteção, mas que nós possamos ser mais ainda. Né? Então, acho que a tua fala foi muito dentro daquilo que a gente queria, eu só tenho a agradecer coração, amiga. Muito, 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 viu? Com certeza. Mas quem quiser perguntar alguma coisa, tá aqui ainda a prof. Vamos lá. Vê, você queria falar alguma coisa? Não, só agradecer também, falar que colaborou de forma muito valiosa para a nossa volta, tanto esclarecendo como são as fases, o que fazer, quando procurar, né, essa questão dos sintomas que a gente precisa saber, que eu tenho que ter esse conjunto de sintomas e entender, por que eu fui lá e não fui avaliado, né? Eu acho que isso já ajudou, e essa fala do final aí, ajudando a gente a conscientizar esses alunos da responsabilidade que a gente tem com esse retorno, é muito importante mesmo. Obrigada. Prof, se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Professora Maristela, professor César Zazzi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Deixa eu só fazer uma pergunta relacionada ao uso da medicação. A gente viu que a hidroxicloroquina hoje em dia está sendo adotada, né? O município ele tem alguma forma de catalogar isso? Por exemplo, antes da hidroxicloroquina existia uma piora, depois melhorou, ou não houve alteração? Vocês já tiveram alguma forma de mensurar isso? Olha, a gente tem algumas divergências em relação ao uso de medicação. Apesar de que eu não sou a profissional mais apropriada para estar respondendo sobre a medicação, eu acho que daí existem outros membros, mas assim, nós temos um protocolo, esse protocolo não é um protocolo imposto, ele é um protocolo proposto pela conduta médica, né, a parte clínica. Quem está à frente nessas questões é o Dr. Márcio, é o Dr. Ricardo, que é nosso infectologista e também é da vigilância, com muito orgulho, e o Eliseu, que é o coordenador da atenção primária, que é dentista, né? Então, eles é que estão trabalhando com essa questão do protocolo, né? Existe uma divisão entre os infectologistas, quanto ao uso da cloroquina, quanto ao uso da ivermectina, eu já ouvi várias opiniões, e aí, assim, mensurado, nós ainda realmente nós não temos nada. Mas, assim, eles estão fazendo esse estudo e coordenando esse grupo da implantação do protocolo. A medicação já foi adquirida, isso eu posso responder para você, ela está sendo disponibilizada conforme prescrição. Tá, ok, obrigado. Bom, Cíntia, posso falar um pouquinho aí, rápido? Mas claro, Marina. Eu queria parabenizar a Maristela, eu acho assim que a sua fala, Maristela, foi muito importante, o conhecimento técnico até, de colocar para o aluno a importância desse momento de retorno, desde o chinelinho ali da tia, da avó, e da configuração aí da gente querer ficar junto com o outro, né? Eu acho que é um momento que a gente tem que pensar em que vamos voltar sim, mas vamos voltar com consciência. E eu fico muito com medo dessa história de diminuir os casos e as pessoas se descuidarem, né? Nesses cuidados que a gente está tendo hoje, que é tão importante esse isolamento e esse cuidado, né? Das mãos, da máscara, do sapato, e de repente, voltando, começa a ver um ou outro e esquece tudo isso. Então, eu acho assim que essa sua fala, nesse último momento aí, é para que a gente escreva num papelzinho, coloque na geladeira e lembre a cada momento que nós não estamos livres ainda da doença, né? Ela pode voltar e pode voltar muito mais feia.
teve 2 casos na família de óbito, estou tendo mais um internado em Londrina muito mal. Então, a gente sente na pele e sabe quanto é grave tudo isso. E nós já tivemos alunos que perderam familiares também. Então, gente, levem a sério isso que a Maristela falou no final aí, de cuidado, né, de não achar que está tudo certo. Não está tudo certo ainda. Nós estamos voltando porque é necessário, mas a gente tem que se preocupar. Acho que foi muito boa, Maristela, parabéns mesmo. Realmente é uma fala técnica e é uma fala de quem está à frente, e ainda com esse conteúdo aí que dá. A gente fica babando aqui, né, Cíntia? Nem respira. Parabéns. E ainda falando do Ricardo, eu tenho inveja, tá, Maristela? Uma inveja branca. Ai, muito obrigada mesmo, Marina, de coração, obrigada a vocês aí que me chamaram, e eu queria, assim, lembrar, né, que nós somos uma equipe, existem outros profissionais, que para nós, assim, é o mesmo equilíbrio, tanto eu ser aquele que está lá na recepção fazendo acolhimento, como aquele que está lá no co-gestor fazendo a discussão, e que esse trabalho é resultado de um trabalho de engajamento, de incentivo, e que é liderado, né, pela presidente do COI, que é a Cecília. Então, assim, ela nos deixa muito, muito, muito tecnicamente para a gente poder fazer a discussão, e é o nosso apoio mesmo nessa questão da equipe. Nós somos a equipe bem harmoniosa, de vez em quando nós brigamos, mas assim, que nem tudo é perfeito, né? E que eu também falo. Mas a gente sempre discute em função daquilo que é o melhor. Então, assim, queria muito agradecer esse convite, dizer que nós temos outros profissionais na equipe, que acredito que também, se for preciso, eles também se disponibilizam, e que, assim, é muito importante essa situação mesmo, né, do cuidado. Eu acho que mais do que porque, assim, o que está disponível na literatura é fácil, né, eu sento ali, eu leio e, assim, absorvo, mas, assim, esse dia a dia, essa questão que a Marina, que vocês colocaram, das reuniões, né, desse suporte afetivo, nós também passamos por tudo isso, e a gente entende que é muito difícil, né, e aí a Cíntia sofreu na pele, bem sofrido, né, Cíntia, essa situação é muito difícil, né, é uma situação muito difícil, e aí nós temos situações que acontecem conosco também, né, de a gente passar um final de semana assim, será que eu tô respirando menos? Eu tô com uma dor de cabeça hoje, né, a gente passa por isso sim, então a gente também tem essa situação emocional, como todas as outras pessoas, né? E que é importante que lembrar que nós estamos juntos, nós não estamos competindo com ninguém, nós estamos juntos, competindo sim com a cura do Covid, né? Nós queremos isso, né? Que Deus abençoe e aconteça isso logo, né, amiga? É tudo que a gente quer. Bom, minha amiga, mais uma vez agradeço de coração a sua participação. Foi ótimo ter você de novo falando assim, quanto tempo que a gente não tinha isso, né? Teve que ter uma pandemia para a gente conseguir fazer isso. Mas, olha, eu tenho certeza que só acrescentou para todos nós, não só os nossos alunos, os professores, os funcionários, todo mundo que está assistindo aqui a sua live. Tenho certeza que deu muita luz, né? Muita coisa mesmo que eu estava em dúvida, estou eu aqui anotando um monte de coisinha. Um monte de coisa interessante, porque aquilo que a gente conversou no começo, muita coisa muda, muita coisa nova. Mas agradeço imensamente, dei o meu abraço a Cecília, ao pessoal todo aí do COI, né? O Eliseu, o professor Ricardo, nossa senhora, que maravilha ter ele aí com você, né, gente? Muito bom, né? Eu acho que estamos em boas mãos, né? A sua fala, acho que afaga o nosso coração, né? Que a gente sabe que nós estamos numa cidade que está preocupada e que nós estamos no caminho certo, tá? Então, que Deus continue derramando muita sabedoria sobre vocês, para que possam conduzir isso, para que vocês sejam fortes e que continuem firmes para fazer o bem para todas as pessoas, que eu acho que é o que a gente pode fazer nesse momento e nos cuidar, né? E nos cuidar, que nós vamos fazer. Foi muito bom. Meus queridos alunos, meus amigos professores, funcionários, pós-graduandos, professores da pós-graduação, que eu vi que está todo mundo aqui, isso foi ótimo. Tá todo mundo assistindo. Agradeço a todos vocês, né? Eu sei que o pessoal agora vai ter aula, Maris, então alguns estão saindo porque eles têm aula online, mas tem aula.
depois da fala. Então, fiquem à vontade para poder ir para fala. Não esqueçam de fazer a listinha, tá? Porque ontem teve uma galerinha que não preencheu, e quem não preenche durante a palestra, depois, professora Maristela, tem que responder umas perguntinhas do que foi falado aqui. Eu já vi esse filme. Depois tem umas perguntinhas para todo mundo, né? Daí tem que assistir o vídeo inteiro, né, na palestra e responder, senão não consegue responder. Mas eu acho que vai ser sempre muito bom, né, a gente ter essa parceria, e com certeza eu vou te encher muito o saco ainda, amiga. Pode ficar tranquila. Não tenha dúvida disso, viu? E, Maris, as portas estão... Agora ainda está fechada, né? Mas vai estar aberta, né? Mas da minha casa sabe o rumo. Sim. E é isso, com certeza. Mas os que quiserem ir para aula, pode ir para aula. Eu vou ficar aqui batendo papo, Maristela. Amiga, a gente gravou depois. Eu só vou interromper aqui, tá, Cíntia? Isso. Tá? É bom já interromper a gravação, qualquer coisa eu corto essas bobeiras que eu falo depois.